Imagine a cena por um segundo. Você está parado na frente dela, sem flertar, sem tentar tocá-la, sem tentar ser charmoso, apenas conversando. E nesse silêncio entre as suas frases, ela sente algo, algo que ela não consegue explicar. A maioria dos homens nunca entende por que uma mulher se apaixona pela voz de alguém em vez do rosto, pelas palavras em vez da aparência. Porque a atração não começa com a beleza. Começa com a sensação de ser compreendida. E o elogio certo, dito da maneira certa, não apenas atinge o ego dela, ele a atinge em cheio no coração. Bem-vindo à psicologia do desejo. Se você é novo por aqui, inscreva-se, porque o que você está prestes a ouvir não são conselhos superficiais sobre relacionamentos. É estratégia emocional, conexão psicológica e a sutil habilidade de fazer uma mulher sentir algo que ela não consegue ignorar. Eis a verdade. Toda mulher já ouviu inúmeros elogios vazios. Você é bonita. Que sorriso lindo. Você está incrível. Ruído. Apenas ruído. Esquecido no instante em que é dito. Mas alguns elogios, raros, não desaparecem. Eles permanecem. Repetem-se na mente dela horas depois. Fazem com que ela ouça sua voz novamente quando estiver sozinha, quando ninguém estiver prestando atenção. E é aí que a verdadeira atração começa. Não no momento, mas no eco. Porque elogios verdadeiros não a descrevem. Eles a revelam. As mulheres não se apaixonam por admiração. Elas se apaixonam por reconhecimento. Quando um homem percebe o que os outros ignoram, ele abre uma porta para as emoções dela. E uma vez que você atravessa essa porta, ela não consegue mais olhar para você da mesma maneira. Mas antes de dizer qualquer coisa, lembre-se disto. As mulheres têm um radar emocional poderoso. Elas percebem a intenção instantaneamente. Se você a elogia para impressioná-la, ela perceberá pelo seu tom de voz. Se você o faz para obter aprovação, ela sentirá pela sua energia. Mas se o seu elogio vier de uma observação genuína, algo real, sutil, quase imperceptível, a guarda dela baixa. Não porque ela queira, mas porque a autenticidade a desarma. Imagine que ela está contando uma história sobre a vida dela, os sonhos dela, algo que lhe importa. A maioria dos homens olha para os lábios ou para o cabelo dela. Mas você escuta. Você percebe como a voz dela suaviza quando ela fala com o coração. Como os olhos dela brilham quando ela se lembra de algo significativo. Como ela ri, não porque algo é engraçado, mas porque está tentando esconder a profundidade daquele momento. E quando você finalmente fala, você não elogia o corpo dela. Você elogia a alma dela. Porque aqui está o segredo. Uma mulher não se apaixona pelo homem que diz que ela é bonita. Ela se apaixona pelo homem que a faz esquecer todos os momentos em que duvidou de si mesma. E o elogio que faz isso é aquele que revela algo sobre ela que ela nunca esperou que você notasse. Não a beleza, não a moda, não a aparência, mas a profundidade, a presença, a emoção. As mulheres estão cercadas por homens que só veem a superfície. O homem que enxerga além da superfície é aquele que ela não consegue esquecer. Então, antes de mergulharmos no primeiro elogio, lembre-se, seu objetivo não é fazer com que ela goste de você. Seu objetivo é criar uma experiência emocional, um sentimento que ela jamais imaginou. E quando uma mulher sente algo poderoso na sua presença, ela busca a fonte desse sentimento, mesmo que não perceba. O primeiro elogio que faz uma mulher se apaixonar, às vezes, sem que ela se dê conta, é aquele que toca a sua identidade. Não quem ela aparenta ser, mas quem ela realmente é. Toda mulher vive com duas versões de si mesma, a que o mundo vê e a que ela esconde. Quando um homem percebe a versão oculta, ela se sente exposta, mas de uma forma profundamente inebriante. Imagine um momento. Ela está rindo, contando uma história simples, algo que ela não considera significativo. A maioria dos homens ouve as palavras. Você ouve o significado. Você diz, sabe o que eu percebi? Você se importa. Mesmo quando não diz, você sente as coisas profundamente. Ela não espera isso. Não de você. Não de ninguém. Porque esse elogio não se refere à aparência dela. Trata-se do seu DNA emocional. Mostra a ela que você vê a delicadeza que ela esconde, a força por trás do seu sorriso,
a sensibilidade que ela raramente admite. A maioria dos homens elogia o que é óbvio. Você elogia o que é invisível. E aqui está a parte mais louca. Ela vai repassar essa frase mais tarde. Ela vai se deitar na cama e ouvi-la novamente. Porque toda mulher quer se sentir compreendida mais do que admirada. Essa é a psicologia por trás disso. A atração humana se constrói sobre a validação emocional. Quando alguém reconhece a parte de nós que achamos que ninguém vê, essa pessoa conquista nossa confiança. E uma vez que a confiança se estabelece, a atração surge como uma sombra. E é aqui que entra a psicologia mais sombria. Ela não vai apenas gostar do que você disse. Ela vai notar como você a vê. Ela vai comparar sua atenção com a falta dela em todos os outros. A mente dela começará a fazer perguntas que ela não poderá ignorar. Por que ele repara nessas coisas? Como ele percebeu o que os outros não notaram? Por que me sinto segura com ele? E um pouco assustada também. Porque ser vista é poderoso e perigoso. Quando uma mulher se sente compreendida, ela se torna vulnerável. E a vulnerabilidade é a porta de entrada para o apego. Mas o segundo elogio é ainda mais forte, porque cria admiração. Você diz, gosto do seu jeito de pensar. Não, você está certa. Não, você é inteligente. Mas o jeito como ela pensa. Essa frase é magnética. Ela diz a ela que a mente dela é desejável. A perspectiva dela importa. Os pensamentos dela têm valor. E quando uma mulher se sente intelectualmente desejada, ela forma um vínculo mais profundo do que a atração física. Ela falará diferente perto de você. Pensará diferente perto de você. Se abrirá mais. Porque você a fez se sentir poderosa por quem ela é, não pela sua aparência. E aqui está a reviravolta. As mulheres estão acostumadas a serem desejadas por sua beleza. Elas não estão acostumadas a serem desejadas por sua inteligência. Quando um homem a escolhe por algo raro, não algo que todo homem deseja, suas emoções se conectam com uma intensidade diferente. Você deixa de ser apenas mais um homem. Você se torna o homem que a entende. Mas o terceiro elogio, esse é o que toca mais fundo. Ele não descreve suas emoções ou seus pensamentos. Ele toca a parte dela sobre a qual ela não fala. A parte que ela mal percebe em si mesma. É aqui que começa uma conexão inesquecível. O terceiro elogio é o mais íntimo, o mais poderoso e aquele que ela jamais esquecerá, mesmo que tente. Porque esse elogio não se refere à sua mente ou ao seu coração. Ele se refere ao impacto que ela causa. Num momento de ternura e sinceridade, você diz, sabe o que é incrível? Você muda a energia de um ambiente sem nem tentar. Não é você é bonita. Não é você é charmoso. É algo mais profundo. Você não está falando da aparência dela. Você está descrevendo o efeito que ela causa no mundo. A maioria das pessoas passa pela vida se sentindo invisível, despercebida, substituível. Até mesmo mulheres bonitas sentem isso mais do que você imagina. Mas quando você diz a uma mulher que ela tem presença, algo muda. Porque presença não pode ser fingida. Presença significa que ela importa. Presença significa que as pessoas a sentem antes de entendê-la. E, de repente, ela não está pensando em como ela se apresenta. Ela está pensando em quem ela se torna perto de você. Isso é psicologia. Quando você elogia o impacto de uma mulher, a mente dela associa esse impacto a você, sua voz, sua presença, sua percepção. E quando sua voz se torna sinônimo de confiança, ela para de buscar validação no mundo e começa a buscá-la em você. Mas aqui está a reviravolta mais sombria. As mulheres não se apaixonam por elogios. Elas se apaixonam pelo homem que os faz. Se o seu elogio parecer raro, atencioso e emocionalmente perspicaz, ela começará a acreditar que você é raro, atencioso e emocionalmente perspicaz. E isso muda tudo. Ela notará a maneira como você observa as coisas, como você fala, como você escuta. Ela o verá de forma diferente. Não como um homem tentando impressioná-la, mas como um homem que a compreende de uma maneira que ela não esperava. Porque o desejo mais profundo de uma mulher não é ser admirada, é ser compreendida. Uma mulher bonita ouve elogios todos os dias, mas uma mulher que se sente verdadeiramente vista jamais se esquece do homem que a viu. E aqui está algo que a maioria dos homens nunca percebe. A verdadeira atração não começa quando ela sorri ao receber seu elogio. Começa depois, quando ela está sozinha,
quando ela está dirigindo, deitada na cama, repassando sua voz na mente sem nem perceber. A mente se apega ao que não consegue explicar. Quando ela não consegue entender como você notou algo que ninguém mais notou, ela começa a ansiar pela explicação. E a explicação é você. É assim que a conexão emocional se transforma em atração. Como a atração se transforma em desejo. Como o desejo se transforma em algo muito mais forte. Algo que ela não consegue controlar, mesmo que tente. Mas há uma coisa que todo homem precisa saber. Esses elogios só funcionam se forem sinceros. Se forem feitos sem emoção, perdem o efeito. Se forem feitos para manipular, ela perceberá a mentira imediatamente. Mas se forem feitos com presença, atenção e sinceridade, você não apenas a impressionará, você a transformará. Porque o elogio mais poderoso é aquele que revela uma parte dela que ela nem sabia que estava à mostra. E quando uma mulher percebe que você a enxerga, ela também vai querer te enxergar. E se você parar para pensar, o motivo pelo qual esses elogios funcionam não é porque são poéticos ou inteligentes. É porque dizem algo que o mundo raramente diz a uma mulher. Eu te vejo. Não a maquiagem, não o sorriso, não a superfície, mas a verdade que está por baixo. A maioria dos homens busca atenção. Um homem raro conquista a confiança. Os mais raros conquistam um lugar na mente dela. Se você notar a presença dela, a profundidade dela, a delicadeza dela, a força dela, ela vai sentir isso. E ela vai se lembrar. Porque as mulheres não se apaixonam por homens que desejam seus corpos. Elas se apaixonam por homens que tocam suas emoções. Elogios que atingem a mente dela mudam seus pensamentos. Elogios que atingem o coração dela mudam seus sentimentos. Mas elogios que atingem a alma dela mudam para sempre a forma como ela te vê. Se este vídeo te ajudou a entender a atração em um nível mais profundo, não se limite a assistir e rolar a tela. Inscreva-se no canal Psicologia do Desejo, porque aqui você não aprende truques. Você aprende a ciência emocional da conexão. E o próximo vídeo pode ser aquele que mudará tudo para você. Mantenha a curiosidade. Mantenha a paciência. E lembre-se, as palavras certas não apenas a fazem sorrir. As palavras certas a fazem se apaixonar. Obrigado por assistir. Até a próxima.